Para começar a semana, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro reclamou hoje ainda da divulgação de uma conversa que teve por telefone com o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, sobre a CPI da Covid-19. Segundo o presidente da República, seria necessária autorização judicial para que o parlamentar tivesse gravado o diálogo. Vamos acompanhar. Gravação só com autorização judicial, vai gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? No entanto, a legislação entende que não há proibição, desde que a divulgação ocorra por um dos participantes. Bolsonaro e Cajuru falaram sobre ampliar a investigação para incluir governadores e prefeitos na CPI e também a respeito dos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em um trecho da conversa, o presidente teria falado em sair na porrada com o senador Randolph Rodrigues, autor do requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente do Republicanos do Rio de Janeiro, entrará com uma representação contra o senador Jorge Cajuru na Comissão de Ética por causa da divulgação do áudio. O parlamentar alega que Cajuru quebrou o decoro parlamentar ao divulgar uma conversa que teve por telefone com o presidente da República. Constantino, no primeiro bloco, você disse que aí nos Estados Unidos, se um senador fizesse isso, ele estaria atrás das grades, é isso mesmo? Da cadeia, Paulo. Aqui você não pode gravar conversas e muito menos vazar, né? Isso é crime. Agora, no Brasil é tudo tão esculhambado, né, que eu já não ficaria surpreso se a nossa imprensa ou a ala militante, né, da imprensa normalizasse algum ministro do Supremo fazendo campanha oficial, né, para algum candidato da esquerda. A gente está chegando muito perto disso. Olha, sobre a ligação em si, vamos lá, né? Em primeiro lugar, o áudio foi divulgado. Em segundo lugar, os opositores do presidente ficarem em êxtase, achar que o conteúdo seria péssimo para o presidente. Aí, em terceiro lugar, o povo começa a mostrar que não é bem assim, que ali mostra um presidente que está preocupado com questões de decência, de interesse nacional, né, cobrando uma investigação ampla contra politicagem. Aí os opositores começaram a alegar, né, a memória é curta, mas a gente está aqui para refrescar a memória, que a conversa foi armada. Né, começaram a aventar isso aí hoje, né? Não, foi uma armação, foi combinado e tudo. Só que aí o presidente Bolsonaro condenou a óbvia falta de ética, para dizer o mínimo, né, do senador Cajuru, e o próprio filho do presidente, o senador Flávio, está querendo, então, entrar com um pedido de cassação por quebra de decoro. Aí dá bug, né? Aí dá bug na turma. Olha, remete muito àquela história da reunião ministerial, que o Moro quis que viesse a público, o ex-decano Celso de Mello autorizou, e quando veio a público ficou uma grande expectativa, e aquilo ali foi um divisor de águas para muita gente. Porque o que vimos ali foi um presidente cobrando dos ministros, né, compromisso com as bandeiras vencedoras nas urnas e com o povo brasileiro. Então, de novo aconteceu a mesma coisa, né? E o que está fazendo a extrema esquerda agora, né? Basta ver as postagens de Sâmia Bonfim e companhia, a turma do PSOL. Está dizendo que o presidente ameaçou o senador Randolph Rodrigues. Quer dizer, precisa lembrar, a turma que era uma conversa privada e que o porrada ali, obviamente, é uma figura de linguagem, né? É uma coisa tão óbvia, mas a gente sabe que a esquerda não vive da verdade faz muito tempo, né? Só importa a narrativa. Amanda Klein, eu quero saber se isso é uma forma de expressão ou não. Para quem prega a violência abertamente e o confronto o tempo todo, eu acho que porrada não é uma linguagem, não é força de expressão, não. Eu acho que ali o presidente iria às vias de fato se pudesse. Eu acho uma conversa absolutamente indecorosa, nada institucional, nada republicana, aliás, como é característica do presidente da República. Num ponto eu concordo com o Constantino, eu lembrei imediatamente daquela reunião ministerial, fatídica reunião do dia 22 de abril do ano passado, né? Aquela reunião foi divulgada e ficou claro para o Brasil inteiro que, enquanto a gente vivia a primeira onda, né, o auge da primeira onda da pandemia de Covid-19, o presidente estava mais preocupado em armar a população contra supostos ditadores, né, em falar do seu serviço privado de informação que funcionava melhor do que as informações do Ministério da Justiça ou da Polícia Federal. Aí teve um outro ministro falando em prender os 11 ministros do Supremo, né, um outro falando em passar a boiada. Então, quer dizer, essa conversa nada republicana que a gente viu divulgada hoje continha ali as mesmas ameaças, né, quando ele fala que quer instalar, que quer
tenta articular ali uma artimanha, uma manobra, uma tática para tentar instaurar inquéritos contra ministros do Supremo, obviamente com a intenção, o objetivo de coagir ministros do Supremo, manobras diversionistas para ampliar o escopo da CPI, é ele articulando. Agora, isso é crime de responsabilidade? Eu até conversei com alguns juristas, eles disseram que não, é uma conversa privada, em âmbito privado, que foi divulgada pelo senador Cajuru, e aqui no Brasil eles também me disseram que isso também não é crime, né? Como o senador Cajuru era um dos interlocutores da conversa, ele tem o direito de divulgar essa conversa, principalmente porque ali não continha nenhum segredo de Estado, nenhum segredo que pudesse colocar em risco a segurança do Estado, então essa conversa foi divulgada. Obviamente, o presidente pode pensar, é antiético, é horrível, eu também acho, eu ficaria muito brava se estivesse do outro lado da linha, e o senador acabou divulgando essa conversa, provavelmente para dar algum tipo de recado ou satisfação para suas redes sociais, que estavam muito insatisfeitas, estavam criticando muito o senador Jorge Cajuru por ele ter subscrito o pedido para que o Supremo instalasse a CPI da Covid, né? Então, ele foi tentar salvar a própria pele. Muito bem. Situação constrangedora, né, Jorge? Essa de telefonema, gravação, divulgação, uma coisa meio... Olha, nós não estamos falando de dois atores normais, né, simples atores. Estamos falando de um senador da República e um presidente, né? Sim, mas eu vou dar uma discordada básica dos nossos colegas e, em geral, da esquerda, que se exaltou muito com a divulgação dessa revelação telefônica do Cajuru. Em primeiro lugar, ele não foi antiético. Ele até, ao divulgar essa ligação, ele fez um favor ao presidente Bolsonaro, porque a conversa, ao contrário do que a Amanda afirmou, ela foi republicana. Na medida em que ela ganha transparência e do momento em que a conversa está discutindo sobre um tema relevante, que é ampliar o escopo de uma CPI que inicialmente foi pensada para detonar o governo e que muda de repente de tom e passa a investigar governadores e prefeitos, causando aí uma grande confusão política, que eu acho que o momento não é oportuno para isso, mas era o que ia acontecer. Então, quando isso ganha publicidade, cai lá no artigo 37 da Constituição, até sem querer. Então, ganhou transparência, ganhou um ar até republicano. Sobre o modo de conversar do presidente Bolsonaro, aí aquele estilo Bolsonaro que a gente sempre conhece, né? Ele trata com muito carinho os seus inimigos e erra, como sempre a gente fala na comunicação. Muitas vezes, o maior inimigo do presidente Bolsonaro acaba sendo ele mesmo. Agora, o senador Flávio Bolsonaro dá um tiro completo no pé ao tentar fazer um pedido descabido de entrada no Conselho de Ética contra o senador Cajuru. Primeiro, porque não cabe o pedido. Segundo, porque a intenção do Cajuru não era ferrar o pai dele, no caso, o presidente da República. E terceiro, porque não vale a pena tumultuar o processo político. Ainda mais o senador Flávio Bolsonaro. É aquele velho provérbio popular: quem tem telhado de vidro e leva pedrada toda hora, não é bom ficar atacando pedra demais no telhado dos outros. Jorge, mas se o senador Flávio Bolsonaro está fazendo esse pedido, não significa que o presidente da República teve uma insatisfação, não ficou insatisfeito ali? Isso não é uma resposta? Porque o Flávio Bolsonaro é o filho do presidente da República. Pois é, esse é o grande problema de hoje do Brasil. A gente não sabe, muitas vezes, o quanto as atitudes dos filhos do presidente da República refletem realmente o pensamento dele. Muitas vezes não refletem, muitas vezes são ideias dos próprios filhos, e eles têm liberdade para isso, até porque são parlamentares crescidos, né? Então, não concordo com essa tese de que foi ruim para o Bolsonaro, não. Foi excelente para o Bolsonaro a divulgação dessa conversa. Você achou, Amanda Klein? Olha, eu acho que deve ter sido excelente para quem faz parte do coro de defesa, de apoio ao presidente Bolsonaro, porque também não é nada muito diferente do que ele fala publicamente, né? Que ele fala mais abertamente, mais desabredamente ainda, quando ele fala, em particular, numa conversa privada. Mas ele já havia feito ameaças, por exemplo, ao ministro Barroso na sexta-feira, né? Falou que ele não tinha moral, estofo moral, alguma coisa assim, que o valha para instalar um processo de impeachment contra algum ministro do Supremo, ignorando que não é ele que instala nenhum processo de impeachment, isso depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? E não tem nada a ver com CPI também, porque CPI é um direito de minorias e o impeachment de maiorias. Então, quer dizer, ele confunde tudo. Agora o Bolsonaro opera nessa tática de confronto, então talvez até para as redes sociais dele, para alimentar essa turba, tenha sido satisfatório, sim.
Agora, Constantino, eu fico pensando também na parte estratégica, né? O Jorge diz que isso foi positivo para o presidente da República, mas se a gente for pensar, o Senado Federal agora vai se comportar de acordo com o que o presidente da República quer, o Supremo vai se comportar de acordo com o que é a intenção do presidente da República, isso não dificulta a vida do Bolsonaro? Talvez, Paulo. Antes, é só pontuar que, para quem não gosta de rótulos, a Amanda acabou de chamar os apoiadores do presidente de turba, né? Mas, veja só, na verdade, Paulo, o presidente está tentando aumentar o escopo da CPI, né? E isso é do interesse nacional e isso é republicano. O curioso é ver quem está querendo afunilar a coisa só para o caso de suspeita de omissão do governo federal, né? Então, assim, eu acho que a síntese dessa tese e dessa antítese, né, é a proposta do senador independente, crítico, pontual, muitas vezes construtivo ao próprio governo, né, o senador Eduardo Girão. O que ele está propondo é exatamente isso. Eu não consigo entender a chiadeira. Aliás, eu consigo, né? Eu consigo, mas ela não fica muito bem na foto, né? A causa. Então, exatamente essa sinuca de bico que foi gerada para esses senadores agora da oposição que só querem narrativa, né? Então, por que vai contra a CPI, a assinatura da CPI do senador Girão? É para investigar a coisa toda, onde há mais indícios, onde a Polícia Federal já se manifestou, inclusive, e é uma saída honrosa para o Senado, inclusive, para manter sua independência em relação a decisão acanetada do Barroso, que não tem tanta jurisprudência não, né? E que obviamente foi política, né? Então é uma forma de virar e falar, vamos obedecer os processos, os ritos e vamos acolher as assinaturas para essa nova CPI que tem um foco mais abrangente. Eu não consigo entender alguém ficar contra, ou quando entendo, questiono realmente as intenções. Amanda Klein traz para a gente o significado de turba, por favor. Não, mas você concorda, Constantino, que é uma manobra política? E a turma entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, eu quis dizer das redes sociais, tá? Não são todos os apoiadores do presidente, mas das redes sociais são os que vibram diante desse confronto e do conflito, né? E é esse público que ele quer alimentar quando faz esse tipo de declaração. Puxa, ainda bem que os opositores não chamam ele de genocida, de fascista, não culpam 300 e poucas mil mortes no presidente. Ainda bem que o lado de lá não é uma turba ensandecida, raivosa, nervosa e nada disso. Ainda bem. E você acha mesmo, Constantino, que não tem que ser investigada nenhuma ação ou omissão? Não é só a omissão, não. Também é ação por comando e liderança direta do presidente Bolsonaro, que levou com que o Brasil tenha mais de 350 mil mortos. Você acha que a condução no combate à pandemia até agora no Brasil tem sido satisfatória? Você acha que não há nada a condução que você investigar? Porque só para terminar, como você mesmo disse, a Polícia Federal já está investigando os governadores e prefeitos e para isso também existem as assembleias legislativas e as câmaras municipais. É lógico que se houver algum fato conexo com o governo federal, esses governadores e prefeitos têm que ser investigados, sim. Agora, eles são investigados pela Polícia Federal e até onde eu sei, ninguém está investigando o presidente Bolsonaro, porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de olho numa vaga no Supremo, nunca quis investigar, nunca aceitou investigar o presidente Bolsonaro. O máximo que ele aceitou investigar foi o ministro Pazuello. Aliás, já desceu para a primeira instância. Você pode ter memória ruim, Amanda, mas eu tenho boa memória e guardei aqui na memória que você, outro dia, semana passada, lembrou, né, que o Supremo Tribunal Federal delegou a autonomia aos governadores e prefeitos. Você lembrou isso outro dia. É porque você esquece quando é conveniente, aí diz que não foi bem assim. E daí, e qual o problema disso, Constantino? E daí mas isso óbvio que é uma narrativa ridícula tentar culpar o presidente pelas mortes. Narrativa ridícula é essa, que acha que o governo federal pode se eximir de responsabilidade. Vergonha até de ter que falar nesse programa, porque esse programa não é um programa de entrevistas do UOL, uma coisa assim, que é para jogar para a plateia da extrema esquerda. Então me envergonha ter que rebater uma coisa dessa aqui, se você quer a minha sinceridade. Respondendo a sua pergunta, se o STF delegou aos prefeitos e governadores a autonomia da gestão da crise, né? Se não há nenhum indício de nada, de mal feito, de corrupção, de desvio por meio do governo federal, e há um monte em relação a governadores e prefeitos. É óbvio que eu só posso concluir que uma CPI feita a pedido do companheiro do Maduro,
que é o Randolfo Rodrigues, um senador de extrema esquerda, é óbvio que eu só posso concluir que isso não tem nenhum compromisso com ética, com combate à corrupção, que isso é jogar para a plateia para criar narrativas e tentar desgastar o presidente. Mas qual é a novidade aqui? Isso está muito evidente para quem está fazendo análise. Constantino, narrativa é a sua, que insiste em repetir que o Supremo só delegou a estados e municípios a autonomia para impor medidas restritivas, quando o Supremo já esclareceu 1000 vezes em nota oficial e também por meio de todos ou quase todos os ministros do Supremo. Fake news, isso em nenhum momento eximiu o governo federal. Constantino, deixa eu só acabar sem interromper as pessoas. Que nunca eximiu o governo federal de responsabilidade na condução da crise. O Supremo já esclareceu isso N vezes. Essa é a narrativa do governo federal, justamente para se eximir de responsabilidade. Como se um presidente da República do Brasil ou de qualquer lugar do mundo não pudesse, não fosse ter responsabilidade pela condução da crise. Isso é muito claro. Essa é a narrativa de vocês para justificar a omissão. Amanda, quando cobraram o presidente Biden o que poderia fazer, ele falou, usar mais máscaras. Vamos lá, deixando de lado o sensacionalismo barato. O que podia ter sido feito de concreto pelo presidente da República para evitar 300 e poucas mil mortes, se o Brasil nem é o recordista de morte por habitantes? Nem é. Bom, só para citar uma iniciativa, ter ido atrás de vacinas, o Constantino, porque nem isso ele fez. Se a gente dependesse só da iniciativa do... Por causa de quem? Por quem? Graças a quem, Constantino? Vamos ouvir você falar. Graças ao governador João Dória, que até hoje continua vacinando 8 de cada 10 uma vacina que a própria China reconhece como pouco eficaz, e é bom lembrar, porque a gente falou de áudio vazado, não falou da conversa do governador João Agripino Dória, né? No final de semana que vazou, e era o quê? Ele preocupado só com a imagem em relação a essa questão da vacina, só a imagem. No áudio ele só falava que foi editado. Você jura que você está trazendo isso aqui? Você acha que isso é um trabalho de um bom jornalista, de um bom jornalista, você trazer à tona um áudio apócrifo e editado, sendo que o governo federal está usando as vacinas da Coronavac, senão a gente estaria muito mais atrasado ainda na campanha de vacinação. Esse governo não foi atrás de vacinas, ele não atendeu... Eu peguei do Grupo Globo a reportagem sobre a conversa do governador. Ele não atendeu a necessidade de oxigênio em Manaus, enquanto as pessoas morreram sufocadas, e isso está muito bem documentado numa série de e-mails entre o Ministério da Saúde, a White Martins e também a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, Secretaria Municipal de Manaus. É isso que tem que ser investigado na CPI. Quando você gasta milhões de reais em remédios que são claramente Manaus teve secretário preso. Manaus é um dos epicentros desse covidão e, aliás, a situação hospitalar em Manaus já é sempre precária, né? Então, veja, você olhar o que aconteceu em Manaus e querer culpar de alguma forma o presidente da República e não os outros envolvidos que tiveram toda a autonomia do mundo, me desculpa, Amanda, quando eu concluo que isso é, sim, ou uma obsessão patológica ou alguma outra coisa. Por favor, me permitam passar a palavra para o nosso Jorge Serrão, para ele entrar nessa discussão também. Vai lá, Jorge. Vamos lá. A gestão dessa pandemia, ela foi caótica sob todo o ponto de vista. União, estados e municípios. Foi agravada por um detalhe muito claro, óbvio e ululante. Foi usada a pandemia politicamente para desgastar a imagem do Jair Bolsonaro. Ponto. Isso é inegável. Agora, se ele acertou ou errou, ele teve alguns acertos e alguns erros. Sobre compra de vacina. Compra de vacina é uma complicação danada no próprio mercado internacional. O Brasil não pode ser acusado de ter demorado a comprar vacina. Se isso aconteceu, aconteceu por uma questão de mercado. E está acontecendo por uma questão de mercado. Ninguém está tendo facilidade para comprar vacina. O Japão, que é uma nação de primeiríssimo mundo, está encontrando toda a dificuldade para adquirir vacina também. Então, essa é uma questão que tem que ser Canadá também, Europa, Canadá, Europa como um todo, exatamente. Então, essa é uma questão que não cabe, ela está falsa. Segundo, a questão do oxigênio, criaram ali uma lenda de que o Pazuello criou o problema do oxigênio em Manaus. Isso é outra mentira. Eu desafio todo mundo, vamos discutir, isso é um assunto que, na minha carreira, eu me especializei nele, denunciar o cartel do oxigênio no Brasil. Isso é uma das maiores safadezas que nós temos aqui, causada por um oligopólio. Então, falta oxigênio médico no Brasil, ou ele é caríssimo em determinadas situações, porque tem um oligopólio que interfere nessas relações saudáveis de mercado. O governo sempre paga caríssimo para ter esse oxigênio. A gente tem que mudar essa política. A CPI seria ótima para discutir essa questão. Só que essa CPI, na minha visão, já nasce
morta. No momento em que ampliou o escopo dela, desagradou estados e municípios, ela já se torna inviável. Não vai acontecer.